Esse é o Jonas. Sou o John. A comida tá pronta. É mais um motivo. Aliás, quem está lá atrás é a Daya. Dá oi pra câmera. Essa é a Daya. Dá uma balançada de cabelo assim, né? Dá uma balançada, bate cabelo aí. Ah, O que você faz, cara? eu sou gerente de TI numa empresa que vende produtos de tecnologia assistiva para deficientes visuais e outros tipos de deficiência em geral. Saquei. E qual que é o maior problema? O maior problema? Cara, o maior problema desse tipo de negócio é você convencer as pessoas, principalmente responsáveis pelo trabalho ou pelo ensino, né? Porque o nosso foco é principalmente no ambiente de trabalho e de ensino para a pessoa, que eles têm que ter esse tipo de ferramenta. Porque a empresa que já tem, ela acha caro para contratar, e a empresa que não tem, ela parte do princípio de que ela nem precisa porque não tem. Entendi. Quando a gente precisa explicar para eles, de repente, que talvez seja bom você ter para quando vier um deficiente, né? Para você não deixar ele de dar esse amparo para ele. Você já trabalhou em outras empresas que não tinham esse foco? Já. Empresas, vamos dizer assim, entre aspas, empresas normais. Exato. E qual é o problema dessas empresas? Geralmente a estrutura corporativa padrão Brasil é muito problemática. Se você precisa de um orçamento, você tem que pedir para a pessoa de baixo da área financeira, para a pessoa de baixo da área financeira passar para a pessoa mais alta, que vai passar para a pessoa mais alta, que de repente esse pedido vai chegar no diretor financeiro. É muito ruim. Essa comunicação estruturada na horizontal, ela é péssima para a empresa. Porque o ideal é que, sabe, se você tem um problema, você resolva diretamente com quem pode resolver esse problema. E isso não acontece. Então, você tem um problema de trocar um cabo. Você tem que gerar demanda para trocar esse cabo, aí você tem que falar com a pessoa que valida as demandas, validar a sua demanda, aí você pode ir lá pegar um cabo, pegou o cabo, entregou o cabo, tem que tabelar esse cabo, aí de repente você termina de trocar o cabo. Sendo que numa estrutura mais organizada, você simplesmente anota que você pegou esse cabo, pega o cabo, coloca o cabo e acabou. Não existe essa problematização de toda a organização estruturada. Burocracia. Exato. É tudo muito burocrático. Qual é o problema de quem está entrando nessa área agora? TI, o grande problema de quem entra com TI é que as pessoas, o século XXI, né, ser bem piegas aqui, disse para as pessoas que ser programador significa ser rico, trabalhar pouco e fazer coisas fáceis. E não é isso, sabe? Em momento nenhum é isso. Você sempre vai ter um prazo menor do que o que você precisaria para terminar aquilo. Você sempre vai ter a necessidade de buscar mais em menos tempo. Você sempre vai ter pessoas te cobrando coisas impossíveis. E principalmente você tem o deslumbre das pessoas com programação. Então o cara vai na faculdade, ele aprende C, ele acha que ele vai fazer um puta projeto, um software que dispara as mísseis, um controlador de voo. Não, o que você vai fazer é o software de contabilidade. E se você reclamar, você vai fazer 2 softwares de contabilidade, entendeu? Sabe, por exemplo, quando você aprende macro do Excel, você fala, pô, legal, dá pra fazer um jogo no Excel. Não, mas o que você vai fazer é continha ali, cara. E é isso aí. Não adianta reclamar. E as pessoas, elas saem da faculdade não querendo fazer esse tipo de coisa. É muito frustrante para elas. Então as pessoas, elas se frustram muito rápido e elas admitem essa frustração. O principal problema que eu vejo com isso é elas admitindo a frustração. Mas o problema da frustração não é da nossa geração? Não especificamente. O problema da frustração é geral. Principalmente no Brasil e em países colonizados, existe essa política de que você tem que aceitar o que te deram e a partir dali tentar melhorar. E as pessoas, elas não criticam, elas não batem de frente, elas não negam, elas não... muitas vezes você fica com receio de eu tenho esse pouco, mas se eu for tentar um pouco mais, um pouco mais alto, eu posso ter nenhum. E acaba tendo nada, sabe? Porque se você de repente trabalha numa empresa que te paga um salário médio, mas que não é a base mais alta do mercado, você fala, por que eu vou sair daqui para buscar outra, sendo que eu posso acabar tendo que trabalhar lá naquela que paga baixo? Então as pessoas têm um pouco de medo em geral, sabe? Você acha que faltou ousadia? Ousadia e alegria, né? Como diz o Neymar. Olha só as citações. Neymar Júnior, né? Não, mas o que eu acho que falta também é ousadia e um pouco mais de crença em si mesmo. As pessoas, elas não... Existe um ponto em comum entre as pessoas que elas não têm coragem de se atribuir valores. Você nunca, jamais
Quando você vai fazer um trabalho para uma pessoa que você conhece, por exemplo, você nunca diz o quanto você acha que é o trabalho. Fala, não, paga só uma coisinha aqui, só um cafezinho. Não, você tem que ter noção de quanto você vale e você tem que passar isso o tempo todo para as pessoas. E como você sabe quanto você vale? Você tem que nivelar com o mercado. Qual que é o nível mais alto que o mercado oferece? Qual que é o profissional mais gabaritado da sua área? E quais são os menos gabaritados? O que te entrepõe entre, por exemplo, se você é um médico, entre o Drauzio Varela e o cara que vai dar uma injeção na veia da pessoa é a veia? O que te destaca? O que te difere? E aí, nesse ponto, você tem que procurar o seu valor. E é muito importante aí nisso também você saber dar o valor para os profissionais certos. Porque, por exemplo, se você for um filósofo e você quiser se entrepor com o ponto mais alto sendo o Olavo de Carvalho, existe, né, um problema aí. Se você for um escritor e você achar que o ápice do escritor mundial é Paulo Coelho, Você tem que repensar aí muita entendeu? coisa, né? E se você for um programador e você achar que o cara que tá certo é o cara que fez um aplicativo que vendeu 500 mil cópias na Apple Store. Não, cara, para você fazer um aplicativo, você faz com mouse. Você precisa. Hoje em dia existem suítes que você faz o seu aplicativo sem digitar uma linha de código. E, sabe, o que você tem que procurar não é simplesmente por valor, quem ganha mais, quem gera mais valor. Você tem que procurar a pessoa que mais está confortável nessa área. E sempre tem isso, sabe? Na sua empresa tem aquele chefe que você admira, que é o cara que está sempre tranquilo. Sempre que chega aquela bomba no pé dele, não fala, putz, cara, nossa equipe, né? Porque tem muito chefe que faz isso, ele passa aquele negativismo para a equipe. E não, tem sempre aquele cara que fala, não, cara que pra gente vamos fazer. Ou aquele dono de empresa, por exemplo, que ele fala, não, gente, a gente vai ter que demitir umas pessoas aí porque tá ruim, né? O dono de empresa, ele nunca pode falar que tá ruim. Você jamais fala pro seu subordinado que tá ruim. Você lida com o seu problema. O seu problema é estruturar. O problema dele é o trabalho dele. Porque o que acontece é que quando você faz isso, o cara se contamina com essa ideia e, pô, tá ruim, né? Vou começar a mandar currículo pra outra empresa. Pô, começa esse burburinho e, né, dali pra baixo. Então, o que você tem que se espelhar, o profissional que você tem que se espelhar, é aquele cara que está sempre de bem, aquele cara que está sempre animado, que ele sempre entrega tudo no prazo, o cara que recebe tudo, ele cobra, ele não tem medo de peitar a empresa, porque se você é um bom profissional, você sabe que em algum momento a empresa vai tomar uma atitude errada, uma decisão errada, e você tem que ser a pessoa que tem coragem de apontar essa decisão errada. Porque se você não for, você vai simplesmente ser conivente, e mercado de trabalho não demanda conivência, ele demanda ação. Caraca, olha, vou contar, hein? Parabéns, hein, cara? Você ensaiou quanto tempo esse discurso aí? Eu fiquei até meio agora, sabe, stagger. Fiquei meio, e agora? O que eu vou falar? Já você programa em quantas linguagens? Desktop são 6, web são 7. E quais são as linguagens? Para desktop eu programo em C, eu programo em Perl, que é mais para comunicação web, mas a gente conta também. Eu programo em C++, eu programo em Delphi, eu programo em Lua e eu programo em também, mas aí não, eu programo em Assembly, né? Mas Assembly também é linguagem de máquina, mas eu mexo com Assembly também. E tem mais umas coisinhas que você acaba pegando, .NET, por exemplo, que é simples lógica de programação. Então eu não mexo com .NET, mas se precisar você fazer. Entendi. E web? Web, cara, PHP, HTML, Symfony, que não é uma linguagem de programação, mas está quase ali. JavaScript, todos os seus milhares de frameworks, CSS, ASP.NET, ActionScript, se você tiver um site em Flash aí, né? Me liga, vamos fazer um negócio aí, vamos trocar? O que você acha? Vamos dar esse site em Flash embora? Ruby on Rails, eu mexo com MATLAB, que é para estruturação de gráficos em HTML, essas coisas. E eu não sou programador, né, cara? Eu entendo pouca coisa de programação. Certo. E pra mim você fala esse monte de linguagem aí. E pra mim você tá falando. É a mesma coisa você virar e falar assim: eu falo inglês, espanhol, italiano, chinês, mandarim, cantonês. Certo. E aí. Acho que assim, a primeira ideia que eu tenho é perguntar pra você, mas qual que é mais importante? Mas acho difícil você dizer isso, né? Cara, a mais importante... Existe uma mais importante? Existem duas ordens de classe de programação, que é a programação orientada a objetos e a não orientada a objetos. Né? Eu diria que a linguagem mais importante que o programador tem que saber é PHP. Por quê? Porque PHP, apesar de ser uma linguagem web, você também consegue compor soluções
internas de desktop para ela, né? Então você consegue, por exemplo, extrair um arquivo zip via PHP. Porra, Você consegue, né? É importante porque ela te dá toda essa noção de programação orientada a objeto. Entendi. Então a lógica que você aplica ao PHP você pode aplicar em muitas e muitas linguagens. Eu diria também o C, porque o C ele te dá uma noção muito boa de estruturação, classe, o que faz o que. Então você tem que saber que você não pode pedir por uma mesma codinha levar e puxar o objeto. Você cria uma corda para puxar e uma para levar, porque é mais rápido, é mais simples. Meu, o cara nunca programou nada na cabeça dele, né? Ele nunca programou nada e ele quer começar a programar. Ele começa por onde? HTML5. É super simples de você fazer. Você faz no seu bloco de notas e você vê o resultado na hora. E você literalmente só vai usar os símbolos de menor que e maior que. De vez em quando vai usar uma aspas, né? Um jogo da velha, às vezes, muito raramente. E você só precisa saber simplesmente as cores em hexadecimais. Preto 000, é branco FFF. E nada que uma googlada não resolva, né? Não, jamais. E HTML ele é muito empolgante, porque a primeira vez que você consegue fazer o link, eu sei que muita gente, por exemplo, no WordPress, a primeira vez que a pessoa coloca no editor HTML, ela consegue linkar o que ela quer em texto, porque é muito mais rápido. Você já está digitando. Então uma pessoa normal, ela tem a digitação ali em torno de 400 a 500 caracteres por minuto. Você está digitando, você já está ali. Agora você pegar, clicar ali, selecionar o título do link, a alt tag do link, não, você já faz isso na mão e é muito mais fácil. Então HTML, eu acho que é para você sentir que você está tendo progresso, HTML5, até porque HTML5 tem manipulador de áudio e vídeo. Né? Então você consegue criar um player, você consegue criar um sisteminha para, por exemplo, podcast, então bem útil. Você gosta do que você faz? Do que eu faço em si, não muito. Eu tenho que ser sincero, do que eu faço em si, não muito. Não que eu ache insuportável, eu só não gosto naquele sentido de eu amo o que eu faço. Eu faço, mas eu gosto do resultado do que eu faço. Entendi. Quando eu tenho que dar um suporte para uma professora do interior do Mato Grosso do Sul, e ela tá com uma impressora Braille, ela não sabe fazer funcionar. E eu explico para ela como funciona, eu sei que 10 crianças vão receber o material delas transcrito naquele ano, eu me sinto muito bem comigo mesmo, sabe? Entendi. Mas o trabalho em si, como gerente, eu faço toda a parte, tanto de suporte intermediário, quanto de conversação com o fornecedor, faço desenvolvimento de programa, então eu desenvolvi um protótipo esses dias de uma impressora 3D, que deve estar no mercado. Eu não gosto, mas não é que eu odeio, é só que é muito automático, sabe? O que eu faço não me gera nem gostar ou desgostar, o que me gera muito amor assim, é o resultado do que eu faço. E o que você faz que não é trabalho? Cara, eu sou músico, eu gosto muito de música, apesar de não ter nenhum instrumento. Quem tiver um instrumento aí sobrando em casa e quiser, então. Então eu componho muito, às vezes eu sento na frente do computador e, sabe, eu tenho uma guitarra só em casa, então eu conecto a guitarra, eu brinco. Eu gosto muito de mexer com gravação, estúdio, edição de áudio, é uma das minhas paixões. Você pegar um áudio totalmente bagunçado e tratar ele, transformar ele em algo bom, é incrível. É uma sensação que, sabe, você fez parte do processo e é muito visível isso. E eu acho que, cara, eu gosto muito de sorvete. Sorvete é muito bom, cara. Aliás, se você não gosta de sorvete, você que está assistindo a gente não gosta de sorvete, tchau. Você e seu site em flash. Isso, tá tem bom? que ser repensado. Porque, cara, eu sempre... É uma falha de caráter. Não existe como você não gostar de sorvete. Não tem como. Porque, por exemplo, tem gente que não gosta de chocolate. Ok, você não gosta de chocolate. Mas você vai tomar aquele sorvete de chocolate geladinho, cara. Vai. Não, você pode até não gostar de um sabor, mas dá tem coisa. Tantos sabores. Tantos. Tantos. Não é verdade, cara? Não, aliás, uma dica aqui. Você que vai muito à paleteria mexicana, não faça isso. Existe a paleteira é boa, mas existe um sorvete muito bom da Itália chamado gelato. E o gelato, apesar de ser caro, é a fruta com sorvete de fruta. É incrível. Então... Não, você falou, apesar de ser caro. Caro quanto? Porque a paleta mexicana custa 10 conto, né? Então, 1 quilo de gelato custa 40, 45 reais. 1 quilo, velho. É sorvete pra cacete. 1 quilo. Ou, por exemplo, o Häagen-Dazs. Quem não gosta de Häagen-Dazs é bom, hein, meu? Putz. Häagen-Dazs, né? Então, sorvete na sua vida. Muito. Esse é o Jonas.
E como é que eu te encontro na internet? Cara, twitter.com/JonasSMarques, eu troquei. Jonas S. Marques. Isso. facebook.com/JonasSMarques também. Tem meu LinkedIn? Se você jogar Jonas Marques no Google, Cara, você vai achar... Pra você ver como eu sou um profissional bom. As pessoas usam o LinkedIn? Duas perguntas. Usam. As pessoas usam o LinkedIn, cara? Eu não vejo. Usa? Muito. Inclusive, eu vou Se eu falar... quero arranjar um emprego novo, eu deveria usar o LinkedIn? Sim. Puta, ferrou então. E, inclusive, deixa eu abrir um espaço aqui já pra falar, né? Eu fui escolhido como influenciador do LinkedIn. Nossa, meu, vou te adicionar agora lá. Então, se você adicionar, você vai ter um plano aí, né? Breve eu vou começar a publicar textos sobre área técnica, de acessibilidade, sobre outras coisas no LinkedIn. Muito obrigado, LinkedIn Brasil. Mas LinkedIn, se você... Né, eu sou um ótimo profissional de SEO, então se você precisa de SEO para o seu site, me contrate, porque se você jogar Jonas S. Marques no Google, você acha tudo meu. Inclusive um processo que rola desde a época que eu fiquei cego sobre o hospital. Né? Mas enfim. E a segunda pergunta que eu quero é como que eu uso o Twitter, cara? Porque eu tenho lá um Twitter, eu escrevo algumas merda lá, mas eu não sei se eu sei usar aquilo, cara. O Twitter tem um segredo? O Twitter é uma leve ponte. Você tem que escrever tudo o que você pensa. Tudo. Tudo não dá, cara. Você não pode, aí, meu amigo, vou ter problemas familiares. Você não pode. O Twitter não é espaço para você se suprimir. Porque o que acontece é o seguinte, o Twitter tem 300 milhões de usuários. Ainda que você escreva muita porcaria, que você seja machista, xenofóbico, preconceituoso, contra aborto, contra casamento gay, o que for, vai ter alguém para te seguir. Não seja. Eu tô falando que não seja, cara, essa pessoa, por favor. Mas ainda vai ter alguém para te seguir. O Facebook você tem como ler as coisas que seus amigos escrevem, você tem um chat e você tem como ler notícias. Tá tudo lá. No Twitter, as pessoas são muito menos intimistas. Apesar de você publicar todos os pensamentos, é raro você ver alguém que publica, por exemplo, foto com a namorada num motel. Bonito, né? Algo não se fazer também, né? Não vai acontecer. Não é, mas tem gente que faz, vocês sabem que tem gente, né? Sim. O que limita isso é que o Facebook, ele me parece muito mais aquela mesinha de... Sabe aquela mesinha de domingo que você tem que estar com todo mundo? Sim. Enquanto o Twitter é a mesa de bar. É. Você tá só com quem você gosta, você só, sabe, você puxa o assunto que você quer, as pessoas vão falar. Não importa, cara. Se eu tô falando de mamão e o Ângelo começou a falar sobre manga, eu posso mandar um replay pra ele sobre manga e continuar falando de mamão. É incrível. Você não precisa ter um gap de assuntos onde está todo mundo falando do mesmo assunto para interagir. Isso não existe. Então, Cuida tá pronta! Cuida tá pronta! Yes! Acabou. Tchau! Tchau!